Não, já está pronto. Tá pronto? Legal. Então vamos orar? Hoje, especialmente hoje, né? A bênção de poder participar com essa chuva toda que está lá fora. Tá todo mundo aí quentinho, em casa, podendo participar da EBD, né? Num dia como hoje, eu acho que até realmente é bênção falar, puxa Deus, eu posso participar sem sair da minha casa, né? Geralmente com chuva torna-se mais difícil, né? Quando era igreja normal, com chuva torna-se mais difícil ir à igreja. Mas hoje, com a chuva que está lá fora, a gente pode estar aqui juntos para estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso bondoso Pai, somos gratos ao Senhor pela semana que nós passamos. Obrigado, Deus, por poder ouvir os irmãos e com gratidão, Deus, perceber quanto o Senhor tem sustentado, tem guardado as nossas vidas, tem abençoado. Puderam trabalhar, Almir, Rosa. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos, em nome de Jesus, dedicar esse tempo para estudar a palavra do Senhor. Queremos, Deus, com o nosso coração voltado para a verdade da Tua palavra, suplicar ao Senhor que Teu Espírito nos ensine, possamos, Deus, tirar princípios da Tua palavra, aplicá-los à nossa vida e assim, de verdade, Senhor, crescermos à imagem e semelhança do nosso Salvador. Sê conosco, Pai, Tu conheces cada um de nós e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe com este aprendizado, ou ratificando, aumentando, aprofundando cada vez mais aquilo que porventura nós já saibamos da palavra do Senhor. Por isso, Deus, eu quero Te louvar de todo o coração por este privilégio que dás a nós de ter a liberdade de abrir a palavra do Senhor e com o coração grato, com o coração reverente, ó Deus, buscarmos conhecer, buscarmos aprender, ó Deus, a respeito do Senhor, a respeito da nossa vida, a respeito da verdade das Escrituras Sagradas. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar presente. Ó Pai, abriu mão de descanso, abriu mão de qualquer outra coisa do seu lar para juntos, ó Deus, juntos podermos estudar a Tua palavra. Por isso eu rogo a Tua bênção por cada vida, por cada família que nesta hora se encontra na Escola Bíblica Dominical. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Depois me lembrem de, antes de encerrar, duas coisas. Eu queria só relacionar quem está presente e no final também, na oração, orarmos especialmente pela Adriana, que amanhã sobe para fazer o tratamento em São Paulo, tá bom? Não deixa a gente esquecer, não, e talvez algum outro motivo de oração também a gente vai abrir no finalzinho. Tá legal? Muito bem. Vamos estudar hoje capítulos 8 a 10 de 1 Coríntios. Eu não sei se você leu e deu tempo aí. Tempo eu sei que dá, né? Eu não sei se a gente parou para ler, né? Estes 3 capítulos de 1 Coríntios. E o que a gente vai falar hoje é sobre liberdade cristã. Tá? E eu queria começar contando uma historinha e preste atenção, por favor. Tá bom? A história é o seguinte. Imagina que o seu vizinho fez uma promessa para um santo, dizendo que se ele recebesse um emprego novo, ele daria um jantar lá no salão de festas e convidaria, né, os vizinhos, os moradores do prédio mais próximos dele para festejar. Antes do jantar, né,
o chefe lá do centro espírita aonde ele frequenta daria, né, uma espécie de passe, né, alguma coisa do gênero, nos alimentos, né, pedindo a bênção do santo para aquela festa. O convite está em cima da mesa, da sua mesa, e chegou o dia. Você vai jantar com ele, vai jantar com a turma, ou você vai se isolar? Você não participa, né? Primeira pergunta, tá bom? Então, imaginemos que você não foi no jantar e que na manhã seguinte você cruza com este vizinho lá no elevador. Ele está a caminho do novo emprego e comenta que ele sentiu sua falta. Puxa, você não foi no jantar. E aí você dá uma resposta meio evasiva para não ser indelicado. Então o vizinho fala para ti assim, olha, ele faz um convite para você jantar na casa dele porque sobrou muita coisa da festa. Sobrou muita coisa, então eu queria que você fosse jantar lá na minha casa, só você e sua família. Novamente, você vai ou não vai? Terceira, imaginemos ainda que você não foi. Mais uma vez, você não foi. Aí no dia seguinte, 2 adolescentes batem a sua porta, lá no seu apartamento, oferecendo que você não quer comprar refrigerantes, né, com 50% de desconto, porque o seu vizinho tinha dado uma festa, mas tinha sobrado muita coisa e ele estava distribuindo para os moradores do prédio com muito desconto, né, porque tinha sobrado bastante. E aí uma terceira pergunta, você compra ou não compra? Entenderam as minhas 3 perguntas? Então, pensa aí no teu coração. Primeira pergunta é, tá? Ele deu um jantar lá, ó que ele é do centro espírita, ele pediu para o santo lá abençoar os alimentos, e ele fala para ti assim, olha, vai ter uma festa lá porque eu tenho emprego novo, e eu queria que você fosse. Você vai? Sim. Aí se você não vai, você participaria do jantar com ele com aquilo que sobrou da festa? Aí também você fala e não. Aí a terceira pergunta é, passa alguém na porta vendendo com desconto, quase de graça, os refrigerantes, alguma coisa que sobrou daquela festa. Você não foi, mas ele está vendendo com um preço muito abaixo. Você compraria este alimento? Essas são as perguntas, tá bom? Pensa um pouquinho aí, porque era mais ou menos em Corinto o que estava acontecendo. Era mais ou menos isso, só que o contexto, claro, era outro. O contexto em Corinto é que as pessoas davam festas de casamento, né? Davam festas com carne sacrificada aos ídolos. A sobra, né, era vendida no mercado, né? Ou muitas vezes, né, também o ofertante, aquele que oferecia o sacrifício do animal, levava para a sua casa. Então, o cristão que fosse ao açougue, ele corria o risco de comprar, né, uma excelente carne. Né? Era como se fosse uma picanha hoje, né, diretamente vinda do templo da deusa Afrodite. Sem contar na possibilidade de jantar na casa do vizinho, né, um lombinho também oferecido aos deuses da época. Era mais ou menos assim, vou colocar 3 perguntinhas para vocês, preste atenção.
Conforme você quiser interromper, você interrompe. Você é convidado, né, para ir numa festa no templo da deusa Afrodite na época. A resposta de Paulo é assim: você vai? Ele fala, não. Você vai ao mercado comprar uma carne. Você pode ir e comprar uma carne lá no mercado? Paulo vai dizer assim, pode. Uma terceira questão. Você é convidado por um teu vizinho, teu amigo, a ir numa festa, né, e você é convidado para comer a carne lá, para ir para a festa da casa dele. Você vai, você come, e a resposta de Paulo é sim e não. E eu espero que juntos a gente responda isso com aplicações bem práticas para a nossa vida, no nosso dia a dia. Essa questão em Corinto dividia a igreja. Se você abrir lá no capítulo 8, vai lá para a Bíblia, por favor, comigo. O capítulo 8, ele começa praticamente igual ao capítulo 7, só que com palavras diferentes. Mas no original é a mesma perguntinha, ou a mesma resposta. Se você lembra, no capítulo 7, que nós estudamos a semana passada, Paulo vai dizer assim, com respeito àquilo que vocês me escreveram, eu estou respondendo. Tá? Nós falamos sobre a questão sexual, do casamento, tal. Lembram disso? Estão comigo? Ok? O capítulo 8, ele começa do mesmo jeito. Ele fala, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Então ele está dizendo assim, no capítulo 7, olha, aquilo que vocês perguntaram em relação ao sexo, ao casamento, aquelas questões que nós falamos, Paulo explica. No capítulo 8, ele continua. É como se ele estivesse respondendo, olha, vocês estão perguntando a respeito das coisas sacrificadas a ídolos, né? Então eu vou responder. Então é assim que ele começa também o capítulo 8. Então, para lembrar para nós o contexto da carta, tá? Era uma igreja nova e tinham muitos cristãos, né, novos convertidos, que não sabiam o que fazer em relação a algumas áreas. E nós lembramos também do contexto da cidade de Corinto, né, que era uma igreja, uma cidade onde imperava, né, a imoralidade, né, com templos pagãos, né, com festas, né, de prostitutas cultuais, os chamados cultos que eles tinham, né, com mais de 1.000 prostitutas cultuais. Então, era essa realidade, né, de muitos que saíram deste meio, se converteram, né, o Senhor converteu o coração deles, e eles saem deste meio, e agora na igreja há muita coisa que eles não sabem como proceder, não sabem como agir. E nesse caso aqui, especialmente, era a questão da carne sacrificada a ídolos, né? Eles tinham que comer. Então, o que acontecia na época, queridos? Né? As pessoas, né? Os incrédulos, né? Diante destes templos, eles levavam, né, os animais eram sacrificados, tá? Então, o sacerdote lá daquele templo, ele ficava com a melhor parte, tá? E depois, né, o que sobrava, né, porque era muita carne, o que sobrava, este sacerdote que tinha direito de ficar com a melhor parte, ele ficava com alguma coisa para a sua própria casa, e aquilo que sobrava, que era muito, ele ia lá e vendia no mercado, vendia para o dono do açougue, por exemplo.
E aí o dono do açougue vendia uma carne boa, né, que ele comprou por um preço baixo, ele também vendia, né, a um preço baixo. Então as pessoas iam ao mercado e encontravam carne da melhor qualidade, que era uma sobra destas festas idólatras, nesses templos de Afrodite, a deusa Diana, aquelas coisas todas que vocês já ouviram. Então, essa era a realidade do que enfrentavam os novos convertidos, os crentes da igreja de Corinto. Então, eles tinham dúvida. Por quê? Porque eles viviam essa realidade antes de se converter. E agora que eles estão caminhando em uma nova vida com Jesus, eles não sabem o que fazer. E aí perguntaram para Paulo, Paulo, o que a gente faz? A gente come? A gente não come? O que temos que fazer? Tá? Então, essa questão também dividia a igreja de Corinto. Então, o que Paulo vai escrever de 8 a 10, ele vai trabalhar também com esses dois grupos. Havia um grupo na igreja que eram os fortes, que Paulo chama de forte. E havia o grupo na igreja que eram os fracos, que também Paulo chama eles de fracos. Assim como lá no início, se vocês lembram, lá no início da carta havia aqueles que eram eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, lembram disso? Tá? Havia também uma divisão, e aqui novamente há esses dois grupos, os fortes e os fracos. Tá? Os fortes, aqueles que não rejeitavam um churrasco por nada. Tá? Tinha comida, tinha churrasco, não importa, estamos lá, porque esses fortes eram aqueles que sabiam, Paulo fala sobre isso, que já entendiam que só existe Deus. Os deuses não são nada. Tá? Os deuses não são nada, só existe um Deus, o Deus verdadeiro. Tá? Então, qualquer dessas questões aí, né, de comida, sacrificada, carne, isso aí não tem problema nenhum, porque os deuses não são nada. Então eu posso comer essa carne numa boa e estou participando do churrasco. Quer me chamar para ir lá numa festa no templo? Pode convidar que eu vou, porque eu sei que tudo que eles estão fazendo lá para ídolos, isso aí não é nada. Só existe um Deus e o Deus verdadeiro. Então existiam esses que eram os fortes, que Paulo chama. Tá? E havia também o segundo grupo, que eram os fracos. Tá? Era aquele grupo que comer carne sacrificada, nem pensar. Tá? Então, e se for possível, viro vegetariano. Era mais ou menos isto. Tá? Esses dois grupos. E essa divisão estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E aí, então, Paulo escreve para eles, porque eles devem ter perguntado, Paulo, o que nós fazemos? A gente come, não come? É certo comer? Não é certo comer? Quais os critérios, né, que nós avaliamos para que eu saiba de que eu estou realmente agradando a Deus? Eu queria compartilhar com vocês algumas lições que a gente tira destes 3 capítulos. E eu espero que a gente tire lições bem práticas para a nossa vida. Deu para entender o pano de fundo destes capítulos? Alguém tem alguma perguntinha? Se tiver, é só tocar aí e fazer a perguntinha, tá bom? Se possível, conversemos bastante para que não seja só eu a falar. Tá legal? Então tá bom. Ninguém tem pergunta? Vamos para frente. A primeira lição que a gente vai perceber aqui, que Paulo vai nos ensinar, é que nós
entendemos que a liberdade cristã, que Paulo vai falar aqui, ela é regida pelo amor fraternal. Tá? Então, acima da minha liberdade está o amor a Deus e aos irmãos. Tá? Então, nós glorificamos a Deus quando nós entendemos, colocamos o amor fraternal acima dos meus direitos e dos meus interesses. Vou repetir. Tá? Nós, cristãos, glorificamos a Deus quando nós colocamos o amor fraternal acima dos meus direitos e dos meus interesses. Pergunta: comer carne é imoral? Sim ou não? Comer carne de porco é imoral? Comer... como é que é? Aquele negócio que é com sangue, como é que é o nome? Fala aí. É chouriço? Chorizo, né? Eu acho que é chouriço. O Marcos Cruz fala outro nome, que é com R. Sarapatel. Sarapatel. Sarapatel, desculpa, não é com R, com S. Sarapatel, que é com sangue, né? Buchada de bode, com muito sangue ou coisa do gênero, né? É imoral? Sim ou não? Sarapatel é o que eu mais como. Minha mãe faz. É mesmo? Rapaz, eu nunca tive coragem de comer. Desde que eu cresci comendo isso. Então, é imoral? Não. Comer carne não é moral nem imoral. A gente fala que comer carne é amoral. Tá? Paulo argumenta e vai dizer que os fortes, né, sabem que o ídolo nada é. Então, os fortes de Corinto, eles sabiam disso. Então, no caso lá, comer uma carne vinda do templo de Afrodite, né, ou vinda direto do abatedouro, tá? Então, se você comer uma carne que veio direto lá do templo de Afrodite, e uma outra carne que veio direto do abatedouro, não faz diferença. Tá? Nós não nos tornaremos melhores nem piores se nós não comemos. Tá? Porque não é a comida que nos aproxima ou nos afasta de Deus. Olhem comigo lá, o versículo 8. 8:8. Estão comigo? Diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Então não é a comida nos tornará melhores ou piores, né? Nem nos aproxima, nem nos afasta de Deus. O melhor, alguém fala assim, né? Que um cristão tem a fazer quando ele vai ou no açougue ou jantar na casa do vizinho, né? É comer de tudo sem perguntar de onde vem. Porque se Paulo vai dizer um pouquinho para frente, eu vou ler com vocês, se você vai na casa do vizinho, tá bom? E aí você chega lá e ele fala assim, olha, essa carne aqui, rapaz, acabei de trazer
lá do templo onde eu vou, né, templo, sei lá, espírita ou qualquer coisa, né, e olha aqui, ó, nós sacrificamos aos deuses tal, e eu trouxe o que restou de lá para a gente comer. Paulo vai dizer assim, então você vai dizer assim, muito obrigado, eu não quero, não vou comer. E você pode ler isso comigo lá para frente um pouquinho, no capítulo 10. Vá no versículo 28. Estão comigo? Diz assim, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, o problema aqui que Paulo está levantando era uma questão de que a consciência fraca, né, os chamados fracos, a consciência fraca de alguns irmãos estava sendo prejudicada, sofrendo prejuízo, por causa da possibilidade do escândalo, de escandalizar o irmão. E usando palavras do Nicodemos, ele fala assim que este escandalizar é quando você faz alguma coisa, ou pelo menos você leva alguém a fazer algo que não deveria fazer. Deu para entender? Não é o escândalo assim de alguém fez alguma coisa que escandalizou a comunidade. O que Paulo coloca aqui, o escandalizar, o ser tropeço, é quando você leva alguém, leva um irmão, tá, a fazer algo que ele não está pronto para fazer, não deveria fazer. Entende? Aí você é tropeço para ele. É como se você, por exemplo, né, no caso aqui de Corinto, né, o forte está comendo, né, foi convidado lá para a festa de casamento no templo de Afrodite. O forte está lá, ok? E o fraco também está. E só que ele vê o forte pegando a comida e se desbaldando, comendo tudo. E o fraco fala assim, puxa, mas eu sempre aprendi que não deveria comer. E aí o forte fala assim, não, rapaz, pode comer. Não tem problema nenhum, pode comer. O fraco acha que não deve, pela consciência dele. O que Paulo está dizendo é que o forte, ao estar com o fraco e perceber que o fraco acha que não deveria fazer, o forte abre mão do seu direito de comer por conta da consciência do fraco. Pastor, aí fugindo, mas é uma comparação semelhante. Não foge, não. Não é fugir, não. A minha família, ela é extremamente católica. Extremamente. Então, se eu comer carne na sexta-feira santa, para minha mãe é uma ofensa. Aí eu não como. Eu como peixe. Mas se eu comer é uma ofensa. Esse ano eu brinquei que eu ia fazer uma churrascada. Ela ficou extremamente ofendida. Minha irmã, a mesma coisa, mas minha irmã já não fala, porque tem respeito agora à minha mãe. Minha mãe desceu o pau em mim. Aí no dia que Aí eu não fui almoçar na casa dela na sexta-feira santa. Eu fiz o almoço aqui em casa, eu comprei peixe, preparei peixe e mostrei para ela que eu estava comendo peixe. Porque para ela isso é como se fosse um sacrilégio, né? É um pecado para ela. Muito bom, cara. Muito boa aplicação. Antes de passar para a Adriana, né, e o Valmir também, já passo para vocês. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Né? O Marcelo tem o direito de comer carne? Tem,
é pecado comer carne neste dia chamado de Sexta-feira Santa? Não, a Bíblia não fala nada, né? A Bíblia não fala. Essas questões que a gente não sabe direito, né, são chamadas na Bíblia, né, de adiásforas, né? São questões cinzas que a Bíblia não fala. Olha, não pode fazer isso, né? Tomar vinho, coisas do gênero, né? A Bíblia não fala, não faça isso. Então, são questões que não há uma regra, né? Não há uma ordem direta do Senhor para a nossa vida. E o que vai nos guiar? Né? A questão da nossa consciência, daquilo que nós entendemos da Bíblia, né? A nossa liberdade, ela é regida pelo amor, como o Marcelo falou, né? Então, eu posso chegar e, por exemplo, o Marcelo convidaria a mãe dele para comer em casa, nesse dia. E ele tem a liberdade de comer carne. E ele fala para minha mãe, é a minha casa, né? Eu como a carne, porque não há nenhum problema. Mas ele tem esse direito? Tem. Mas ele abre mão do direito por causa da consciência fraca, no caso da própria mãe, né? Da questão de, pelo direito, abrir mão do direito dele para não escandalizar a mãe. E o escândalo aí, né, nem é uma questão imoral, né? O Marcelo não comete nada de imoralidade. O escândalo é quando ele pode levar a mãe dele, né, a fazer algo que não deveria, né, por causa da consciência fraca dela. Então, só para lembrar, o que Paulo está tratando aqui, ele vai tratar muito mais dos fortes. Ele fala da questão de fraco e forte, mas de 8 a 10, a ênfase dele é para os fortes, para aqueles que... O Paulo vai dizer assim, que o saber, né, o conhecimento apenas, ele ensoberbece, tá? Ele enche de orgulho quando não deveria, porque é o amor que vai regrar este relacionamento. Adriana, depois o Valmir. Então, pastor, tá ouvindo? É assim, eu passei, não tem nada a ver com alimento, é uma situação que eu passei e umas coisas que estão acontecendo por causa do problema que eu estou vivenciando. Eu fiquei na rodoviária um dia voltando para cá, e foi logo no começo do tratamento, eu estava com muita dor na coluna. Eu cheguei a deitar naquele chão lá da rodoviária de tanta dor que eu sentia, atrás dos banquinhos que tem ali no concreto. E tinha uma moça lá, ela se levantou e ela foi lá, né? E ela era tão assim, meio estranha, e aí ela pegou e levantou a minha perna, levanta a perna, e na hora, na minha cabeça, eu pensei, essa mulher vai me dar um passe, né? Aí eu tava chorando de dor, tava eu e a minha irmã nesse dia. Aí eu comecei a pedir perdão a Deus, porque eu não tinha o que fazer ali. Falei assim, se for isso, me perdoa, né? E aí ela viu, aí ficou um silêncio que ela percebeu que eu fiquei meio assim. Aí ela começou a orar. Ela era cristã, né, a moça? Aí ela orou, ela fez uma oração ali, ela me ajudou naquela situação toda ali. Aí foi melhorando, eu fiquei bem. Aí depois eu fiquei, né, com isso na cabeça. Eu tenho uma amiga, professora, ela é espírita, é kardecista, né? Ela sabe do meu problema, a família do meu cunhado, eles são todos católicos, eles também sabem, e eles falam assim, a gente tá rezando por você, tá orando por você, né? Obrigado, né? Assim, aí eu comentei com a minha mãe, né, receber a oração dessas pessoas, né, é pecado, é uma dúvida que surgiu, né, na minha cabeça. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. Então, na verdade, você age bem de agradecer, porque do jeito deles, né, eles manifestam a fé que eles têm, né, é um carinho pela sua vida. Nós sabemos pela Bíblia, né, de que a oração, por exemplo, a reza do católico, não tem sentido, né, porque ele vai pedir para santo ou santa, né, e não tem nenhuma eficácia espiritual, né, porque nós entendemos aquilo que a Bíblia diz. Tá? Mas eu não vou dizer, eu tenho o direito, né, de dizer, ou de pensar, ou de dizer assim, olha, eu não quero que você reze por mim, porque você
reza para quem é morto, uma coisa assim. Eu teria até o direito de falar, mas eu tenho que abrir mão desse direito, tá? Por causa do amor. O amor para com eles, né? De poder perceber que até então é o que eles creem, né? Infelizmente, eles estão num caminho ainda fora da palavra de Deus. Né? Mas eu não posso ser um motivo de tropeço para eles. Então, se a pessoa... Agora, veja bem, agradecer é uma coisa. O que você erraria, né, seria errado para a Adriana, pensar assim, por exemplo, né, por amor a eles, eu vou deixar que eles venham aqui e façam um passe ou façam uma oração para a santa, alguma coisa. Aí é errado. Então, foi bom você falar isso aí para fazer uma simples comparação. Esse exemplo que eu dei agora, né? Alguém fala para a Adriana, né, eu vou aí para fazer um passe para você, né, porque a gente crê que isso pode resolver. Ela deixaria? Não. De jeito nenhum. Não. Ok? Aí, comparando, é isso que acontecia com os coríntios na questão do templo de Afrodite. Então, a pessoa convidava assim, olha, tem uma festa de casamento lá no templo de Afrodite. Você vai? Paulo vai falar assim, não vou. Mas não tem problema, né? Afinal de contas, aqueles deuses lá não são nada. Então, você pode ir. Paulo vai dizer que não. Por quê? Porque essa aparente força na minha vida, né? Ou este conhecimento, né? Indo para um lugar deste, pode causar na minha vida, ou pode mostrar quão vulnerável eu possa ser, né? Porque eu posso ir para um lugar desse, no caso dos coríntios lá, para o casamento no templo de Afrodite, onde vai ter tudo, né? Onde ia ter comida, bebida, e tinha todas aquelas prostitutas cultuais, e eu podia pensar assim, mas eu sou forte, eu vou resistir. E isso é errado. Entende? Então, a Adriana, ela pode dizer assim, né? Obrigado, né? Você está rezando por mim? Obrigado. Só por amor a eles, tá? Mas não deixar que eles venham e façam passe, aí já é outra história, ok? Por isso aquelas 3 perguntinhas lá que eu falei no início. A primeira é assim, Paulo fala, se convidarem você para uma festa no templo de Afrodite, você vai? Paulo fala, não. Segunda, ele fala assim, você vai no mercado e compra carne, qualquer tipo de carne, você pode? Ele fala, pode. Terceira, o teu vizinho convida você para uma festa, né, onde vai ter carne que você sabe que não importa a origem, ele convida você. Você vai ou não vai? Paulo vai dizer sim e não. E a gente espera responder essas 3 até o final. Deu para entender, Adri? Deu, obrigada. Ok. Valmir, fale, querido. Está me escutando? Sim. Certo, pastor, estou sem imagem, mas eu já vou retornar. Veja bem, a minha pergunta é o seguinte, quando nós éramos criança, antes de ser evangélico, é lógico, a gente era orientado para não receber doce de festa de Cosme e Damião pelas mães da gente, né? E hoje é totalmente diferente isso aí. Para mim não vale nada isso. Né? Não é verdade? Doce de festa de criança não tem? De Cosme e Damião, que ele distribui doce e tal. Em centro de macumba, né? Terreiro, né? Geralmente eles fazem isso. E hoje eu vejo que não tem nada a ver com... Está no contexto de Coríntios aqui, né, pastor? Tá, é verdade. É verdade. Então, o que Paulo está dizendo, né, neste exemplo que o Valmir colocou? Tá? Você está aí sozinho andando, né? Ou bate na tua porta, na tua casa, né? Crianças, né? Vendendo essas balinhas. Né? Você come?
come, não tem problema nenhum. Porque ele vai dizer que estes ídolos não são nada. Tá? Agora, você está andando ou está na tua casa, tem você e tem uma pessoa que não é crente. Tá? Que conhece toda essa história. E vem oferecer para você a balinha. E essa pessoa, né, imagina que você não comeria porque é de Cosme e Damião, é santo, né? O que você faz? Você tem o direito de pegar a bala. Mas por conta dessa pessoa, você abre mão do seu direito e não come. E não pega, tá vendo? Deu para entender? A questão, queridos, é a regra do amor. Então você tem a obrigação aqui, segundo a Bíblia, de abrir mão do seu direito por conta da consciência fraca da outra pessoa, do irmão, né, ou de quem quer que esteja. A gente vai ver o capítulo 9, né, que parece que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas o capítulo 9 aqui de Coríntios vai ser exatamente isso que Paulo vai dizer. Paulo vai usar a vida dele como exemplo para aquilo que ele está falando. Tá? Então, quando a gente deixa uma pessoa, um cristão escandalizado, né, você deixá-lo chocado com essas questões, né? É você colocar um ponto de interrogação naquilo que ele acredita, né? Os cristãos fracos aqui, como eu falei, os fortes e os fracos, né? Os fracos eram aquelas pessoas que ainda tinham um conhecimento elementar, né, das doutrinas cristãs, tá? Eram bem novos na fé ainda e não sabiam o que fazer. Então você tem a liberdade, né, de poder fazer as coisas que você já tem um conhecimento maior, mas em algumas situações você abre mão do seu direito por conta do teu amor para com os outros. Esta é a regra, tá? O cristão, ele glorifica ao Senhor quando ele coloca o amor fraternal acima dos seus direitos. Isso é algo bem difícil, querido, porque quando nós tratamos dos meus interesses, quando eu trato dos meus direitos, daquilo que eu quero, daquilo que eu posso fazer, eu vou deixar de fazer por causa dos outros? Isso é difícil. Isso é difícil sem Jesus. Mas por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, eu posso fazer. Eu devo fazer. Paulo usa a mesma ideia em outra carta, quando ele fala aos Filipenses. Um pouquinho para frente, ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai falar sobre essa realidade de que eu coloco os interesses dos outros acima dos meus. E a bem da verdade, queridos, isso é normal? Não é. Amados, isto é sobrenatural. Eu volto a insistir, isto é sobrenatural. Não é normal. Nós não fazemos isso naturalmente. Naturalmente eu sou egoísta. Naturalmente eu penso só em mim. Naturalmente eu quero o que eu quero. E os outros que se lixem. Naturalmente eu ajo assim. Eu só ajo diferente. Eu só posso pensar no outro. Eu só posso abrir mão de mim mesmo. Abrir mão dos meus direitos de maneira sobrenatural. Essas atitudes não são normais em nós. Elas são sobrenaturais. Okay? Então eu preciso abrir. Pode, querido. Eu tenho que abrir mão dos meus direitos, dos meus interesses e colocar o amor fraternal acima. Isto é a liberdade que Paulo vai nos ensinar e está nos ensinando nesses 3 capítulos.
Diga, querido. O senhor citou outra referência, né, que também trata desse tema. Gálatas, o capítulo 5, verso 21, Paulo também vai tratar sobre a questão da liberdade, né, dizendo que nós somos livres, mas não somos livres para pecar, fazer o nosso irmão pecar. Essa liberdade nós não temos, né? Por isso a questão do respeito ao fraco, né? Se eu sei que o meu irmão, por exemplo, não bebe vinho, por que eu vou beber um vinho na frente dele? Eu estou levando o meu irmão ao pecado. Essa liberdade Deus não dá para nós. Entendeu? Nós temos que respeitar a consciência do nosso irmão. É dessa maneira que eu vejo. Aqui no verso 12, ele está tratando o 1 Coríntios 8, 12, né? Está falando aqui, quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência deles, peca contra Cristo. Aí você peca contra Cristo. Aí o mesmo Paulo vai falar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então, nós somos livres do pecado quando aceitamos a Cristo, mas sabemos da complexidade que é a convivência com fracos, com forte, com sábios, com quem não tem quase nenhum tipo de conhecimento. Então, o nosso comportamento tem que ser moldado dentro das Escrituras para que o nosso irmão não peque ou nós não levemos ao irmão a um pecado por nosso comportamento, né? Então, é uma questão de cada um ter essa consciência. Como eu vou fazer alguma coisa que eu sei que o meu irmão vai pecar, meu irmão vai ficar escandalizado ao ver eu fazer. Então, aqui nós temos que andar conforme aquilo que as Escrituras nos ensinam, porque senão nós vamos ser aquilo que acabaram de falar, nós vamos ser a pedra de tropeço na vida de outras pessoas, porque as pessoas vão e geralmente, principalmente as pessoas que exercem alguma função, as pessoas observam o que fala, o comportamento, gesto, etc, etc. As pessoas podem pecarem, né, com essa observação. Por isso que é uma coisa difícil, tênue, que você tem que ter bastante sensibilidade para evitar de que alguém peque por sua causa, até mesmo por uma maneira inconsciente de você fazer, de falar, né? É uma coisa difícil, mas nós temos que ter esse cuidado. E aí Paulo está fazendo essa observação aqui, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Legal. Lembrando, então, para nós, queridos, essa questão. São situações, né, de que a Bíblia não deixa, aprove a Deus não deixar escrito para nós essas situações que Deus fala assim, ó, isso não pode fazer. Então, são realidades do nosso dia a dia, né, em que nós até poderíamos fazer, tá? Não é pecado fazer. Nós estamos tratando de situações, tá, em que não é pecado eu fazer, porque se fosse pecado eu fazer, não teria nós não estaríamos discutindo essa questão, né, se é forte ou fraco, tá? É uma questão de que
não há nas Escrituras, né, uma definição, né? Deus não deixou revelado, né, que isso não pode fazer ou pode. Então, nesses momentos, nessas realidades, né, o que nós fazemos? Qual é a minha liberdade cristã? Tá? Então, a liberdade cristã, ela é regida pelo amor. Então, nessa realidade aqui, nessa situação X, né, eu abro mão do meu direito por conta do meu irmão mais fraco. O que Paulo está dizendo é que estes fortes deveria deixar de lado o seu orgulho, tá? Para não colocar um ponto de interrogação na mente, na consciência dos mais fracos. Tá bom? Então, novamente, Paulo está tratando especialmente aqui dos fortes. Estão comigo? Ele está tratando, né, essencialmente com aqueles que achavam que o conhecimento deles poderia livrá-los de situações erradas diante de Deus. E está errado. Tá? O conhecimento, Paulo diz assim, que o conhecimento, somente o conhecimento, ele ensoberbece. Isto é, ele enche de orgulho a pessoa, quando este conhecimento é separado da prática. Tá? Então, os mais fortes aqui, aqueles que já tinham conhecimento maior da Bíblia, né, no contexto aqui de Paulo, né, aqueles que sabiam que os ídolos nada eram, os ídolos nada são. Então, se os ídolos nada são, não tem problema. Eu conheço a Deus, tá? O único Deus vivo e verdadeiro, então, tranquilo, bola para frente, faz o que você quiser. Paulo vai dizer assim, não, isto é errado, porque você está causando, né, está sendo pedra de tropeço para os irmãos mais fracos. E nós temos os dois tipos de pessoas na igreja, né? Nós temos aqueles que são os mais fortes, né? E temos também os fracos. São os novos convertidos, né? Os novos na fé. Tá? Os fracos aqui, eles eram taxados pelos fortes de legalistas, né? Você que não come carne, você que não participa dessas festas, você é legalista. E Paulo vai dizer assim, não é assim. Isso também não é verdade. Tá? São pessoas que ainda conhecem apenas os princípios elementares da palavra de Deus. E aí, novamente, juntando com aquilo que temos falado um pouco atrás, né, nas outras aulas, nós também não podemos continuar apenas nos princípios elementares. Tá bom? Isso também é errado, que Paulo vai dizer um pouco em outra carta. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma consideração? Não? Muito bem. Pastor? Oi. Então, inconscientemente, eu fiz uma besteira numa festa de Natal. Na casa da sogra da minha irmã. Eles são tudo católicos lá, e eles fizeram uma decoração de Natal que só tinha o Papai Noel, né? E eu falei assim, eu queria pôr uma coisa que fosse cristã. Aí o que eu fiz? Como eu trabalho, escola, fazia muito painel, aquela coisa toda, aí eu comprei um pedaço de EVA brilhante lá e fiz uma silhueta de José, menino Jesus, e um letreiro escrito, né? Jesus nasceu, né? Natal. E coloquei na parede. A sogra da minha irmã fica adorando aqueles pedaços de EVA, minha santinha. E isso me incomoda, porque assim, sem querer, né? Assim, eu tive uma outra intenção de lembrar do nascimento de Jesus, que é o foco, né? Que é a festa do Natal. Eu acabei levando ela a uma adoração de um pedaço de borracha que eu coloquei na parede. E tá lá, isso aí já deve ter uns 3 anos, eu não consigo arrancar aquele pedaço de EVA da parede. E isso me incomoda um pouco.
Eu peguei cortado. O que você fez exatamente? O que é na parede? Era uma festa de Natal. Aí eles estavam fazendo a decoração. E só tinha enfeite de Papai Noel. Não tinha nada que lembrasse o nascimento de Cristo. Aí eu peguei, comprei um pedaço de EVA, peguei uma silhueta de um desenho de José, Maria e do Menino Jesus. Não tinha olho, boca, era só sombra. Coloquei na parede, bonitinho. Fiz um letreiro, né? Natal, Jesus nasceu, para eles, né? Porque tinham pessoas lá que não estavam nem aí com essa situação. A sogra da minha irmã é aquelas católica roxa. E aí, quando ela viu aquilo, ela adorou o enfeite. Então, ela chegava naquele pedacinho de EVA colado lá no painelzinho na parede, ai, minha santinha. E aquilo me incomodou, né? Eu falei assim, poxa, não era essa a minha intenção, né? E até hoje tá lá, isso aí deve ter uns 2, 3 anos, e ela não arranca da parede. Eu vou passear lá e eu vejo aquilo que me incomoda. Eu falei, meu Deus, eu levei uma pessoa a uma idolatria, né? E eu tento arrancar aquilo, não consigo, ela não deixa. Inconscientemente, né, assim, a gente faz umas coisas que foi um pouco falta de sabedoria, né? Não imaginei que ela fosse ficar adorando aquele pedaço de EVA, né? Entendi. É bem complicado. Mas, na verdade, você, ainda que ela tenha interpretado errado, né, você colocou algo que expressa a verdade, né, de que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, se ela tiver, ainda que inconscientemente, adorando aquele bebezinho, amém. Ela está adorando aquele que merece adoração. Ela adora a Maria. Ela adora a Maria. Entendi. No desenho tem também José e Maria. Exatamente. Aí é que isso me incomodou. Falei, poxa, não era essa a minha intenção, né? E aí acabou assim, se virando essa situação. Porque eu fazia isso na escola. Na escola não tinha nada de Deus, né? Então, a maneira que eu tinha de falar de Deus era nos painéis, né? Nessa última, pelo menos, que eu trabalhei. Então, eu fazia, colocava José, Maria, né? Jesus nasceu. Esse é o sentido do Natal, esse é o verdadeiro Natal. Aí eu falei, eu vou trazer isso para cá, vou tentar, né? Aí só que o tiro saiu pela culatra, não deu certo. Mas eu penso um pouquinho também, Adriana, que na verdade Deus conhece o seu coração e sabe exatamente o que você fez, né? E também lembra disso, diretamente ou indiretamente, ela estaria adorando Maria de qualquer outro jeito na casa dela, né? Então não é isso que faz, né? Se não tivesse nada de Maria na casa dela, e ela passasse a adorar a partir disso, aí seria diferente. Mas não é o caso. Então, fique em paz. Ora para que, de alguma maneira, ela possa perceber que a pessoa mais importante naquele EVA não é a Maria, mas é o bebê. Ore por isso. Né? Tá bom. E aí fica para ela uma lembrancinha, né, de que tem alguém ali que é mais importante do que Maria. Tá bom, obrigada. Só queria compartilhar, porque isso ficou na minha cara. Legal. Eu acho legal, porque eu estava ontem, estava ouvindo um pouquinho mais sobre isso, né? E tem algumas situações que às vezes a gente participa, né? Ficou baixo, pastor. Está baixo? Acho que é meu telefone que está tocando. Ok. É verdade. Eu vi aí uma chamada. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Jóia. Muito bem. O primeiro, então, que a gente aprende é que o cristão glorifica a Deus quando ele entende que o amor fraternal é a regra, né? E que está acima dos seus direitos, dos seus interesses. E a gente percebe que essa atitude na nossa vida, ela é sobrenatural. Nós quisermos agir naturalmente na nossa vida, nós iremos pensar somente em nós, nós iremos fazer o que nós queremos, e aí não me importa o que o outro pensa, tá? Não estou preocupado com o que o outro pensa, porque eu tenho a liberdade de pensar desse jeito, eu tenho a liberdade de fazer desse jeito, tá? E aí nós olhamos para o capítulo 8, 9 e 10 e a gente vai entender que essa maneira de pensar está errada. Ok? Tá? Essa maneira de pensar está errada. O meu amor fraternal, tá, é a regra que
então coloca o outro acima dos meus direitos, acima dos meus interesses. E isto é sobrenatural. Está claro para nós esse primeiro princípio? Tá? Quero destacar bem para a gente isso, queridos. Por quê? Porque não é fácil viver assim. Não é fácil. Nós só podemos viver assim no poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo. Somente assim que nós conseguimos agir sobrenaturalmente. É assim que eu faço com a minha esposa, com a minha filha, é assim que eu faço com os irmãos da igreja, é assim que eu faço com as pessoas de fora, com os meus vizinhos e coisas do gênero. Tá? Eu só consigo agir dessa maneira, entendendo que esta é uma atitude ou um estilo de vida sobrenatural. Está claro para nós isso? Tá? Então eu preciso entender isso aí. Tá? Preciso saber que, bom, é desse jeito que eu tenho que viver? Então eu oro. Senhor, me capacita. Senhor, age no meu coração, me dá condições de viver desse jeito, porque vivendo assim eu vou perceber, como Paulo vai falar no capítulo 9, eu posso fazer-me fraco para alcançar os fracos. E aí, entramos no capítulo 9, especialmente, né? Onde ele coloca o próprio exemplo de vida. Como eu falei, o capítulo 9 parece que não tem nada a ver com o 8, e o 10 está no meio aí, mas, na verdade, Paulo vai usar a sua vida como exemplo. Ele vai dizer assim, olha, leia comigo lá. Vamos ler a Bíblia. 9:1, a partir do versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, de Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O que Paulo está dizendo? Ele vai usar a própria vida para dizer que ele abre mão do direito que ele tinha em favor dos coríntios. Ele vai dizer assim, olha, ainda que os outros não me considerem apóstolo, vocês deveriam me considerar, porque vocês são meus filhos. Eu plantei esta igreja. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então ele vai dizer, eu tenho o direito, mas eu estou abrindo mão. Eu teria até o direito de receber a oferta, de ser sustentado pela oferta. Mas Paulo abriu mão. Se vocês lembram, ele abriu mão desse direito e ele trabalhou fazendo tendas. Lembram disso? Ele trabalhou fazendo tendas para que não fosse motivo de escândalo. Então ele vai dizer as duas realidades, né? A questão do direito que ele tinha, mas ele abre mão. E, por outro lado, ele vai falar também da realidade de que aquele que vive do Evangelho tem o direito, né, de ser sustentado pelo Evangelho, né? Pela igreja, no caso aqui, que é o que ele coloca. Então, por isso que ele fala de versículo
8. Porventura falo isso como homem ou não? Ou diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Por que ele usa essa ideia? Né? Para mostrar que a ideia do... Não sei se vocês conhecem essa história aqui do atar a boca ao boi. O que Paulo está dizendo? Na época do Antigo Testamento, o que os judeus faziam, né? Então, aquele boi, né? Toda aquela montada, aquela parte de montagem, como se fosse um moinho, né? Que o boi moía o trigo, né? Então, toda aquela armação de pedra e de madeira que o boi era amarrado, e ele fazia em círculo a questão de moer o trigo, né? Então, conforme o boi ia moendo o trigo, aquilo que caía ao lado, o boi ia comendo. E os judeus não deixavam que o boi comesse. Eles atavam a boca do boi para que o boi não comesse aquilo que estava caindo ao lado. Então, Paulo está dizendo que isso é errado. Por quê? Ele está usando a ideia de que o boi que está trabalhando, moendo o trigo, tem o direito de comer aquilo que é a sobra, né, do trabalho dele, aquilo que é resultado do trabalho dele. Ele usa também a ideia dos levitas na questão do sustento, né? Se vocês lembram, né, qual era o alimento dos levitas? Lembram disso? O que os levitas comiam? Quem fala para mim? Participa um pouco aí, povo de Deus. Que era sacrificado no templo. Ok. Tá? Os levitas, eles comiam uma parte da carne dos sacrifícios. Então, eles recebiam, né? Era parte deles já decretada por Deus, que uma parte de todo aquele alimento ia para os levitas. Eles iam viver dessa parte que eram dadas para eles. Lembram disso? Tá? Então, Paulo coloca essa realidade para dizer que ele tinha esse direito, mas ele abre mão. Então, novamente, Paulo está usando a sua própria vida para dizer que o meu direito está abaixo do amor fraternal. Ok? Estão comigo? Novamente, isso não é fácil. Tá? Não é fácil. Mas Paulo explica essa realidade. Por isso que ele fala, olha comigo, a partir do versículo 12. Estão comigo aí no versículo 12? Paulo fala assim: entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então ele fala, nós não usamos desse direito para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. É como se ele usasse deste princípio da liberdade para não causar escândalo,
né? Para não causar tropeço. Né? Então, Paulo diz assim, olha, eu não uso desse direito. Amados, vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai abrir mão do direito que eu tenho por causa do amor fraternal. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai abrir mão desse direito, tá, por causa do outro. Seja da consciência fraca do outro, né, por causa do interesse do outro, que é muito mais importante do que o meu direito. Joia? Então, o que eu quero destacar é que Paulo usa a própria vida para exemplificar o que ele está falando. O ideal para nós, isso é o correto bíblico, é de dizer assim, que nós cristãos, nós glorificamos a Deus, ou nós dizemos assim, faça o que eu faço. Vocês conhecem aquele ditado popular, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. O cristão é aquele que diz assim, faça o que eu faço. Ele vai dizer isso um pouquinho para frente, lá no início do capítulo 11, quando ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá aí um grande desafio para todos nós. Aí um grande desafio para todos nós. Nós temos a coragem bíblica de dizer para minha esposa, para os nossos filhos, para os irmãos da igreja, para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Dizer assim, olha, faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Tá? Não apenas o que eu digo, mas faça o que eu faço. Isso exige de nós muito temor e, por outro lado, muita coragem, né? Para dizer, sede meu imitador. Tá bom? Então, há situações na nossa vida que são amorais. O que é algo amoral? É que a Bíblia não fala que é imoral. Né? É algo amoral, como nós temos usado exemplos, aí alguém já falou, né? De repente, tomar um vinho, né? É imoral tomar vinho? Não. Mas será que convém que eu tome vinho? Talvez não. Por isso que ele vai usar lá na frente um pouquinho, ele vai dizer, né? Será que convém isso? Então não é uma questão dessas questões amorais, né? O que Paulo ensina para a gente é se convém ou não convém. E aí, né, o meu conhecimento aliado à minha prática de vida vai me dizer se convém fazer isso ou não convém fazer isso. Porque aquilo que a Bíblia deixa claro, e Deus fala assim, não faça isso, não há dúvida entre nós se convém ou não. Se a Bíblia fala não, eu não vou me perguntar, será que eu posso fazer isso, Senhor? Será que é permitido? Mas a Bíblia deixou claro, não faça. Então eu não tenho que me perguntar se convém ou não convém. Nesses exemplos que vocês deram, Marcelo, a Adriana, né? A casa da minha família vai ter o Natal lá, mas só tem Papai Noel, por exemplo. Eu posso ir? Posso. É pecado eu ir? Não. Tá? Mas é minha consciência que vai determinar essa realidade de atitude. Ok? Agora, se eu soubesse que é um lugar, né, fui convidado para alguma situação que a Bíblia deixa claro que é errado, que é pecado, aí eu não vou ficar me perguntando se eu devo ir ou não devo ir. Acho que uma grande parte de nós aqui, né, talvez todos nós,
tenhamos parentes não crentes que convida a gente para uma festa de aniversário, né? Ou um Réveillon, ou Natal, qualquer coisa assim, né? Ah, mas lá vai ter bebida, né? Lá vai ter isso e aquilo, né? Devo ir ou não devo ir? Né? Então, não é nada imoral aonde eu vou. Agora, se for um lugar que eu sou convidado, né, de que é imoral, que é errado, segundo a Bíblia, eu não vou ficar me perguntando se eu devo ou não devo ir. Tá certo? É a minha consciência, né, de maturidade e conhecimento da palavra, aliado à minha prática, que vai determinar essa realidade. Tá bom? Voltando a fazer a comparação com aquilo que os irmãos de Corinto viviam. Tá? Paulo vai dizer assim, você foi convidado para ir numa festa de casamento lá no templo de Afrodite. Você vai? Qual foi a resposta de Paulo? Não. Não vá. Não vá. Ok? Porque lá impera a imoralidade, lá impera a idolatria. Ainda que Paulo fale assim, eu sei que os deuses de lá não são nada, tá? De que não fazem nada, tá? São madeira, qualquer outro material, não são nada, mas o lugar é de imoralidade e coisas do gênero. Então, não vá. Tá ok? Tá? É como se nós não temos alguns jovens aqui, né? A Dini, Rúbia, acho que só, né? Rapaz, só tem velho aqui, né? Não, tô brincando. Então, o jovem é convidado assim, olha, tem uma balada cristã. E aí ele vai? Ele tem a liberdade de ir? Ele tem o direito de ir? Pode até ter. Mas a Bíblia fala assim, não. Por que é não? Porque não convém. Porque não convém. Porque o lugar lá, tá, é envolvido em toda a realidade de bebida, de sensualidade, e de valores que são completamente contrários ao valor cristão. Tá? Então, o crente, né, o jovem crente, não frequenta balada. Por que ele não frequenta balada? A Bíblia diz assim, você não pode frequentar a balada. A Bíblia diz? Não. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia dá princípios que mostram que esse tipo de ambiente torna você vulnerável àquilo que está acontecendo. Tá? Torna você vulnerável. E você estando lá, você pode se deixar levar por todas aquelas questões mundanas que nós sabemos que acontece num lugar assim. Deu para entender? Ok? Tá? Então, novamente, capítulo 9, Paulo vai dizer essa realidade e vai mostrar a sua vida como um exemplo. Tá bom? Nós temos que ter cuidado numa questão. Quando a situação, ou quando a questão, ela deixa de ser amoral para se tornar imoral. Estão comigo? Tá bom? Aí é a nossa consciência. Aí eu tenho que lembrar, né, do meu conhecimento, daquilo que a Bíblia me ensina. E eu não posso me ensoberbecer, como eram os fortes, para dizer assim, cara, eu sou forte. Eu me garanto. Tá? Eu não posso dizer isso. Assim faziam os fortes, que Paulo coloca aqui.
Tá? Então, eu tenho que ter esse discernimento para perceber que aquela situação ela deixou de ser amoral para se tornar imoral. Então, aquele jantarzinho entre amigos, né, pode se constituir em idolatria, pode se constituir em imoralidade. Por isso que Paulo coloca no capítulo 10 um pouquinho, quando ele vai dizer que não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, há situações em que passa a ser imoral aquilo que nós estamos fazendo. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Não é mais algo amoral, mas torna-se imoral. Os exemplos que vocês compartilharam, Adriana, Marcelo, acho que o Valmir também, são exemplos amorais. Tá? Mas eu tenho certeza que no coração de vocês, se fosse uma outra situação em que a Bíblia colocasse claramente que é imoral, vocês iriam dizer, não participo, não posso participar. Porque a Bíblia deixa claro o que é errado e o que é certo. E aquilo que é cinza para nós, Paulo vai dizer assim, convém ou não convém? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok? Alguma pergunta? Pastor. Oi. Deixa eu perguntar. Em relação ao vinho, a gente sabe que tem irmãos que tomam vinho. E no vinho, a igreja ela é um pouco tolerante, porque não vejo ninguém condenação explícita. Mas se falar que toma qualquer outro tipo de bebida, já é errado. Para mim, o vinho ele é igual a qualquer outro tipo de bebida. Tipo, se eu falo para você que hoje eu vou almoçar e tem um cálice de vinho para beber, olha, mas tolera. Agora, se eu falar que eu tenho hoje, eu vou tomar um copo de 51 ou uma cerveja, já é extremo. E para mim é tudo igual. Eu vejo a bebida como uma coisa só. Se não pode um, não pode o outro. Bom, eu penso um pouquinho diferente de você na questão de que o vinho é igual a qualquer outra bebida. Eu penso que não. Ela embriaga ela. Não. Aí sim, na questão da embriagar, concordo. Mas o vinho é diferente das outras bebidas no sentido de que, por exemplo, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Paulo orientou a Timóteo para que, por exemplo, tomasse vinho. Lembra da passagem? Porque ele tinha problemas estomacais. Sim. Então, nós sabemos de que, por exemplo, o vinho, né, ele tem como é que eu vou dizer? Uma questão saudável, tá? O vinho em si, ele tem características saudáveis para o corpo humano. A questão é de que ele pode, como você falou, ele pode levar à embriaguez. Tá? Então, convém eu beber? Eu diria que não, porque pode me levar à embriaguez. Tá? Mas tem coisas, queridos, que são culturais. E aí é só mesmo a consciência que vai determinar o que você faz. Se você for, por exemplo, para a Alemanha, na Alemanha, crente bebe cerveja como se nós bebêssemos café. Sim. Tá? Porque é uma questão cultural lá. Tá? Mas eu penso diferente. Eu acho que a cerveja, por exemplo, embora falem que é diurético, né, eu entendo, né, de que a cerveja não tem as mesmas características, por exemplo, do vinho. Né? Então, se eu for na casa de um crente, né, que tem o costume, por exemplo, de, após o almoço, tomar um cálice de vinho, somente aquele cálice, tá? Eu não ficaria escandalizado, não seria um tropeço para mim. Agora, se eu for lá e ver que o cara bebe cerveja, eu confesso que eu ficaria
um pouco triste com essa realidade. Entende? Porque eu acho que não convém, tá? Não convém ao crente beber cerveja. Ok? E ainda aquele que, por exemplo, que bebe ou vinho, né? Ou até cerveja, sei lá, né? Mas o faz em casa, e aí se alguém visita a casa dele, ele abre mão do direito de tomar o que ele toma por conta do irmão que está visitando, ele está agindo conforme Paulo nos ensina aqui. Quando fala de vinho, tem toda essa realidade de que na época era diferente, né? Não tinha tanto teor alcoólico. Na verdade, não, porque o vinho, o teor alcoólico dele é a fermentação. Então, o vinho lá que na época era fermentado e levava qualquer pessoa a embriaguez se tomasse demais. Como Paulo fala em Efésios 5,18. Ele não fala, não tomem vinho. Ele fala, e não vos embriagueis com o vinho. Ele está sendo coerente com aquilo que ele fala a Timóteo. Ele fala, Timóteo, você tem problemas estomacais, então tome um pouco de vinho. Então, o vinho, ele tem características, como é que eu vou dizer, saudáveis, né? Claro, tomado dentro da realidade sem embriaguez. Entende? Então, é possível tomar vinho? A Bíblia não fala, não tomem vinho. Vocês conhecem algum versículo que a Bíblia fala, não tomem vinho? Jesus tomou o quê no casamento de Caná? Tomou vinho. Então, o problema não é eu tomar o vinho. O problema é que isto pode levar a minha vida a ficar vulnerável à possibilidade de pecar. Isto é, de ficar embriagado ou fora de mim, ou perder a minha sobriedade e coisas do gênero. Tá? Então, são essas situações em que a minha consciência, firme na palavra, com prática de vida, é capaz de abrir mão do direito que eu possa ter em favor do outro. Ou até em favor mesmo da minha própria realidade, da vulnerabilidade que eu possa ter. Deu? Respondi? Deu para entender? Não, deu. É que para mim a bebida é toda... Eu já vejo tudo do mesmo de uma forma só, mas prefiro não beber. Né? Então, neste princípio de regra, eu concordo com você. Eu prefiro não beber. Né? Prefiro não beber. Né? Porque eu posso me tornar vulnerável, né, a uma realidade de pecar contra o Senhor. Ou de pecar contra o irmão, por exemplo, na minha própria casa ou coisas do gênero. Quando você vai olhar para frente um pouquinho, no capítulo 11, você vai ver que os cristãos, né, quando ele vai falar sobre a ceia, vai ver que os cristãos eles tinham a festa ágape. Não sei se vocês já leram a esse respeito. A chamada festa do amor. E era uma festa regada, né, a comida, a bebida. Né? E o Paulo vai dizer que, na verdade, eles estavam fazendo tudo errado. Que quando eles se reuniam para essa realidade da festa, eles não comiam como deveria, há pessoas que se embriagavam, gente que passava fome. Ele vai falar isso no capítulo 11. Então, naquela época, tinha a realidade da festa do amor, a água, que é comida, bebida, mas eles se embriagavam. Né? E eles participavam da ceia, né? E Paulo vai escrever, a partir do versículo 23 do capítulo 11, para orientar como deve ser a ceia. Não apenas o sentido, não apenas o significado, mas também como deve ser a participação. Então, a grande questão, queridos, é esta
abrir mão do meu direito, né, por conta de evitar que eu fique vulnerável, nessa questão levantada pelo Marcelo, da questão da bebida. O ideal, né, não convém que o cristão beba. Não convém que o cristão beba. Tá? Não convém mesmo. Tá? E aí como eu falei, nenhum tipo de bebida, né? Eu só pensaria na questão de vinho, por exemplo, se fosse uma questão de tratamento de saúde, né? Uma questão de que faria bem, por alguma razão, estomacal, coisa do gênero, mas aí um fim específico para alguém que, de repente, pudesse precisar desse tipo de realidade. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Alguém pode me dizer que oração aí, porque o meu celular não está aparecendo? 11h39. 11h39. Eu vou só falar um pouquinho do capítulo 10 e aí nós encerramos. Porque Paulo vai usar aqui, mais uma vez, ele vai usar o exemplo agora do povo de Israel. Antes disso, deixa eu dizer um pouquinho o que Paulo coloca a partir do versículo 19. Perdão, só queria destacar isso aqui. A partir do versículo 19, do capítulo 9, ele vai tratar um pouquinho dessa questão até de missões, né? Ele vai dizer que o evangelho ele é supracultural. Por que Paulo vai dizer assim, olha, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, isto é, aos gentios, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Todos os modos que não sejam antibíblicos. Todas as maneiras que eu possa agir que não são contrários aos princípios bíblicos para ganhar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então ele fala a questão de missões. Eu fiz-me para com o judeu como judeu. Os que estão debaixo da lei, como se eu mesmo estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Lembram que ele circuncidou Timóteo? Lembram disso? Sim ou não? Lembra aí, faz um dedinho aí. Ele circuncidou Timóteo. Tá? Ele fez como se fosse não é promessa, mas fez um voto. Lá no livro de Atos você vê que ele rapou a cabeça. A Bíblia não fala por que ele fez isso. Mas ele fez. A Bíblia não fala por que foi, então eu não sei por que ele fez. Mas ele fez, rapou a cabeça. Talvez por alguma realidade lá que precisasse para salvar alguns. Eu não sei por quê. Tá? Mas ele fala assim, olha, para os judeus, eu me fiz como se eu fosse judeu, né? Debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Para com os gentios, como se eu estivesse sem lei, embora eu esteja debaixo da lei de Cristo. Então ele vai dizer assim, olha, para salvar alguns, para alcançar as pessoas, eu fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns.
Então, tudo aquilo que não é, presta atenção, vamos ser bem claros, né? Bem enfático nisso. Tudo aquilo que não é antibíblico, tudo aquilo que não é antibíblico, uma maneira de fazer as coisas, uma maneira de agir que não seja antibíblica para salvar alguns, Paulo vai dizer que ele fazia na questão missionária. Tá bom? Então, guarda isso no teu coração, porque depois ele vai usar exemplo, ele vai dizer dos que correm no estádio, ele vai usar o exemplo do atleta, ele vai usar o exemplo como se fosse um boxeador, tá? Mas ele vai dizer, olha, eu esmurro o meu corpo, eu não faço as coisas sem meta, eu não faço as coisas sem alvo, né? Reduzo à escravidão o meu corpo para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Queridos, presta atenção, vocês conhecem essa analogia. O que Paulo está dizendo, ele vai novamente dizer a questão do direito. Ele vai novamente usar o atleta para dizer assim, olha, eu tenho o direito de fazer isto, mas eu não faço por causa do meu alvo. Eu não faço por causa da minha meta, do meu propósito de vida. Quando vocês olham para o atleta, vocês já devem ter ouvido histórias, o atleta, ele deixa de comer um monte de coisa. Né? Vocês já viram atleta que não come doce, não come chocolate, enfim, não come um monte de coisa. Por quê? Por conta do alvo dele, por conta do propósito que ele tem na vida. Então, ele abre mão do direito que ele tem. Por quê? Por causa do propósito que ele tem. Assim também somos nós. Eu abro mão do direito que eu tenho de fazer isto, de ter esse tipo de atitude. Eu abro mão desse direito por conta do propósito que eu tenho, que é de glorificar ao Senhor. Este é o princípio que Paulo coloca. Por isso que ele usa o exemplo do atleta. Porque todos nós, é muito fácil entender, todos nós sabemos, né, de que o atleta abre mão de muitas coisas. Ele abre mão, muitas vezes, de descanso, de um monte de coisa, por conta do alvo que ele tem. O alvo de alcançar o prêmio. E Paulo vai dizer esta analogia para dizer que o nosso prêmio é muito maior. A nossa recompensa, ela é muito maior. Mas ele usa essa analogia porque é fácil de nós entendermos. Tá bom? Por isso que ele fala, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então eu posso estar pregando a muitos, posso estar falando de Jesus, evangelizando, mas agindo de maneira antibíblica em muitas situações na minha vida. E Paulo vai dizer, eu corro o risco de ser desqualificado. Ok? Desqualificado não significa perder salvação. Está claro para nós? Ele está dizendo de eu poder correr o risco de ser inútil para o reino de Deus. E aí, então, no capítulo 10, para nós encerrarmos pelo nosso horário, ele... Oi, fale, pastor. Fale, pastor. Romanos 10, ou 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 23, ele fecha muito bem para esse tema nosso. Ele fala, tudo é permitido, mas nem tudo convém.
tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, temos que fazer o que edifica. Ele nos dá essa lição. Principalmente na questão que foi tocada sobre bebida, por exemplo. Não edifica, né? Então, faça o que edifica. É o que eu entendo que ele nos ensina. Em todas as coisas, nós temos que procurar fazer aquilo que vai edificar, aquilo que vai abençoar, aquilo que vai trazer comunhão, trazer paz, essas coisas que a gente aprende com o apóstolo Paulo, né? Numa igreja tão difícil que ele pastoreou, né? Ok, legal. E aí, então, nós estamos para encerrar no capítulo 10, só para fechar, ele vai usar o exemplo de Israel. Então, ele falou no capítulo 8 a questão da liberdade cristã. No capítulo 9, ele usa a sua própria vida como exemplo de abrir mão de direitos. No capítulo 10, ele vai usar o povo de Israel como exemplo para nós, e aí ele fecha, então, como o pastor colocou, nós tínhamos falado a questão de que o que é que convém e o que é que não convém. Tá? Então, no capítulo 10, ele vai usar o povo de Israel para dizer assim, olha, o povo de Israel se achava. O povo de Israel, por conta de toda a realidade que ele tinha, a proximidade com Deus, a realidade do relacionamento com Deus, ele achava que tudo isso, tá, era suficiente para eles, e a despeito dessa situação, eles cometeram um monte de coisa errada, né, por acharem que só o fato de serem povo de Deus, eles podiam fazer qualquer coisa. Eles achavam que só o fato de ter com Deus um relacionamento, de ser chamado povo de Deus, eles podiam fazer o que quisessem. E Paulo vai olhar no capítulo 10 e vai dizer assim, o povo de Deus, por achar que era povo de Deus, né, se levantou para comer, para beber, para se divertir, praticaram imoralidade, praticaram idolatria, porque achavam que, olha, nós somos de Deus. Então, fique em paz, você pode fazer o que você quiser, porque no final das contas, tudo dá certo. Estão comigo? Entenderam o que Paulo coloca no capítulo 10? Queridos, isso é um risco que nós podemos correr também. Nós podemos achar que só o fato de eu ser filho de Deus, só o fato de eu estar na igreja, eu posso fazer o que eu quiser. E isso não vai trazer nenhum prejuízo para mim ou para os outros. E Paulo vai dizer que não é assim. Tá? Não é assim. Ele vai dizer, então, a partir do 23 e o 24, enfatizando, né, todas as coisas, ele fala todas, hein? O que são todas as coisas? Todas as coisas que a Bíblia não fala que é errado. Estão comigo? Todas as coisas que a Bíblia não deixou revelado que é errado, né, são as chamadas adiásporas que eu falei no início, todas essas coisas são lícitas, mas elas convêm? Elas edificam? Então, se não convém, se não edifica, não vai me dominar. Tá? Olha o 24, ele fala, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Novamente Paulo coloca, ninguém busque o seu interesse, mas o de outro. E aí ele fecha, então, aquelas perguntinhas que eu fiz lá atrás. Ele fala assim, a partir do versículo 25,
comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. Então alguém convida você para comer? Quer comer sarapatel? O Marcelo me convida para comer sarapatel, né? Eu vou dizer para ele, muito obrigado, meu querido, eu não como essas coisas. O Marcelo me convida para comer sarapatel, eu não vou ligar para ele e falar assim, cara, não vou porque isso é pecado. Porque não é. Porque não é pecado. Eu posso dizer para ele assim, olha, não vou porque o meu estômago não permite. É diferente, tá? Mas eu não vou dizer para ele, é pecado. Tá? Então eu vou chegar lá e, se eu puder comer, eu vou comer numa boa, não vou perguntar como é que foi feita. Porque Paulo fala assim, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E olha o 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes comer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Ok? Então, tipo, vai no mercado, compra o que você quiser, não importa se da onde está vindo, do Senhor é a terra e a plenitude. Ok? A segunda perguntinha que eu fiz, e se o teu amigo, teu vizinho, convida você para ir comer alguma coisa na casa dele? Pode ir? Sim e não. O sim é, vai, não pergunta nada, por motivo de consciência. Mas olha o 28. Se, porém, alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolos, o que ele fala? Não coma. Ok? Então você vai lá no teu vizinho, né, como eu falei, e aí o vizinho fala assim, vamos lá comer isso aqui, olha, acabei de trazer lá do ritual que eu faço. O que Paulo fala? Vai comer? Aí qual é a tua resposta? Muito obrigado. Não como. É assim que acontece. É assim que acontece. E aí o 31, ele fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O cristão glorifica a Deus quando ele se esforça, né, quando ele tem uma consciência pura, uma consciência boa, para ajudar, para cooperar, para que as pessoas se cheguem ao Evangelho. Tá? Então, a primeira é a realidade de que o cristão glorifica a Deus quando ele coloca o amor fraternal acima dos seus interesses. Segunda lição que aprendemos hoje. O cristão glorifica a Deus quando ele é capaz de respeitar os limites da liberdade cristã. E terceira lição que a gente aprende. O cristão glorifica a Deus quando ele se esforça, quando ele tem uma consciência pura, uma consciência boa, para cooperar, para que as pessoas se acheguem ao Evangelho. E não ser uma causa de tropeço. E não ser um problema, um obstáculo para as pessoas. Uma vida prática, uma vida simples, vivendo as verdades do cristianismo. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa escrever e anotar para a gente responder lá na frente? Não? O Anete está assando lá no forno, costela. Eu posso comer? A costela? É. Não só pode comer, como deve me convidar. Discriminação. Sarapatel não. Não. Sarapatel, ó, rapaz, eu estou falando para ti, Marcelo, mas na verdade eu nunca comi. Eu só acho que, sei lá, eu não faria bem para mim, mas eu nunca comi. Eu estou falando sem conhecimento de causa.
Eu tive na Bahia, pregando numa igreja há uns anos atrás, e me convidaram para comer uma buchada de bode. A Laísa saiu, irmã Mira, que descarregou o Eu celular. não tive coragem. Não tive coragem. Comi outra coisa. Mas É a única é coisa que só eu uma não- questão estomacal. Legal, querido, legal. A semana que vem, a gente vai entrar, se Deus permitir, um pouquinho mais aí na questão dos dons. Quero ver se a gente consegue preparar um material para vocês, para mandar, para vocês estudarem. Então, por favor, leiam aí a partir do capítulo 11, 12, 13, 14, e a gente vai tratar um pouquinho mais dos dons. Tá ok? Podemos orar? Vamos orar pela vida da Adriana, como ela falou. Amanhã ela sobe para fazer o tratamento. Oremos uns pelos outros. Continuamos orando pelo Marcelo, né, para que ele arrume um emprego. Ele quer só emprego, não quer trabalho. Ele só quer emprego, né? Trabalho não, trabalho é problema. Ele só quer emprego. Vamos continuar orando pela vida dele, tá joia? Mais uma vez, para quem chegou depois aí, acho que foi a Dini, Rúbia, a gente quer louvar o Senhor, porque essa semana o Valmir conseguiu trabalhar, a Rosa conseguiu trabalhar depois de cerca de 4 meses, né? Quem mais falou também, a Adriana passou bem a semana, tá bom? Então, queremos louvar a Deus por isso, tá joia? Orem por isso, orem pela vida deles, orem por um grupo de irmãos. Eu queria que vocês lembrassem, eu vou colocar ainda hoje, atualizando os motivos de oração. Orem pelo grupo de irmãos da MEAP. Tem alguns irmãos aí, o próprio Evaldo. O Evaldo está com Covid, está isolado em casa, ele pegou nessa última viagem, mas os sintomas estão já... Parece aquela última fase, né? Ele havia tomado o ivermectina preventivamente, tanto ele quanto o pastor Custódio de Apuá. Nessa última viagem, ele voltou com o Covid, mas ele parece que naquela fase já indo embora, né? E os sintomas não estão tão fortes. Por outro lado, nós temos o tesoureiro da MEAP, que é o Adalberto, e ele está internado. E parece que é mesmo Covid, né? Pneumonia viral, tratam como Covid. Graças a Deus ele não está no oxigênio, mas ele está no respirador. Trabalhando muito. Eu acho, querido pastor, seria bom você colocar mudo, porque tem um barulho do seu celular aqui ao fundo. Se o senhor puder colocar mudo, vai colaborar. Então, o Adalberto, Evaldo, Custódio, o missionário George também. Então, esses 4 estão aí infectados com o Covid. Tá bom? Eu vou colocar isso no grupo da igreja, e orando por esses e por outros motivos que a gente, na última quarta-feira, também compartilhou. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Também falei que eu louvei o Senhor, louvamos a Deus, porque a Débora trabalhou essa semana também, né? Está melhorando, graças a Deus, já está um pouquinho melhor, não está totalmente recuperada, mas já conseguiu trabalhar a semana inteira. Já continuamos orando então por essas vidas. Vamos orar para encerrar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado por estarmos juntos para estudar a Tua Palavra e tirar princípios que norteiam a nossa vida, que nos ajudam a viver a vida cristã do jeito que o Senhor nos ensina a Tua Palavra. Obrigado por aprender um pouco mais nesta manhã sobre a nossa liberdade. E Deus, eu peço em nome de Jesus que nós possamos levar a sério este princípio de pensar no outro, este princípio, Deus, de buscar o interesse do outro e não o nosso próprio interesse.
que possamos de verdade colocar o nosso amor fraternal acima dos nossos direitos e acima dos nossos próprios interesses. Faz, Deus, com que vivamos assim de maneira sobrenatural para a glória do Senhor. Quero te louvar, Pai, pelas vidas dos irmãos, aqueles que passaram tão bem a semana, conseguiram trabalhar. Obrigado pela vida da Rosa, obrigado pela vida do Valmir, obrigado, Senhor, pela vida da Adriana, que passou bem, obrigado pela vida da Débora. Muito obrigado por isso, Senhor, pelas tuas respostas de oração, pela tua intervenção, Pai, na nossa vida, pela tua providência santa nas nossas vidas e nas nossas famílias. Queremos, em nome de Jesus, colocar a vida da Adriana em tuas mãos, que amanhã vai a São Paulo, creio que ela e sua mãe, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde do mal, que o Senhor as leve debaixo do teu cuidado e as traga de volta. Que o Senhor abençoe a Adriana, fortalecendo o seu corpo para passar por mais essa etapa deste treinamento, deste tratamento. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua poderosa mão sobre a vida dela e conceda, Senhor, a tua graça para que ela progrida nessa restauração e nesse total restabelecimento, nessa total cura do Senhor na vida da nossa irmã. Cuida dela, Senhor. Cuida da questão física, cuida da questão espiritual, do seu coraçãozinho também, e que a tua mão, poderosa mão, esteja agindo em cada parte do corpo dela, em cada órgão, em cada célula. Ó Deus, trazendo a tua completa restauração para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor, sua vida. Abençoe sua família, sua irmã, sua mãezinha. Ó Deus, cuida dela. Cuida de nós. Entregamos a ti a nossa semana. Estamos no primeiro dia e queremos, Deus, neste dia do Senhor, ainda que afastados, ainda que dentro de casa, nós queremos dedicar este dia do Senhor a ti. Então, que hoje à noite, mais uma vez, possamos estar juntos, ó, também, para cultuar ao Senhor através do nosso culto. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, por este momento, por esta EBD. Oramos gratos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu acho que estou vendo aqui quem estava. Vou relacionar só para saber quem está participando, como se fosse uma espécie de chamada. Tá bom? Deus abençoe. Não esqueçam hoje à noite de participar do culto aí. A Ilka deve colocar mais tarde, né, o culto gravado. Tá bom? Orem essa semana. Esperamos, em nome de Jesus, tenho falado com a liderança. Esperamos que a partir agora do início de agosto nós estejamos voltando aos nossos cultos presenciais dentro das regras e de acordo com aquilo que a gente vai decidir juntos, tá bom? Fiquem na paz, até a noite, juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.